coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. As tardes do Brasil são mais douradas, xalaladas, mulatas, pratas cheias de calor, xalala. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral descobre que vários eleitores que fizeram recadastramento biométrico, aquele que permite votar com a impressão digital, têm mais de um registro na Justiça Eleitoral. O caso foi descoberto depois que o TSE fez uma varredura no banco de dados biométrico. Quem tem os detalhes é a repórter Paula Bittar, que fala ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral. Paula, boa noite. Boa noite a você, Jaciene. Pois é, ao fazer essa varredura nos dados dos títulos de eleitores que fizeram cadastramento biométrico, ou seja, que vão votar no próximo domingo usando as impressões digitais como forma de identificação, o Tribunal Superior Eleitoral descobriu que existem 2.467 eleitores com título duplicado e que 62 eleitores tinham mais do que 2 títulos, um número total de 5.279 registros. O campeão na multiplicidade de títulos é o estado de Goiás, em que um eleitor apenas, por exemplo, tinha 32 títulos. O corregedor da Justiça Eleitoral, João Otávio de Noronha, explicou que providências o TSE está tomando nesses casos. Vamos ouvi-lo. Constatado a duplicidade ou a multiplicidade, o Tribunal Regional Eleitoral, a Junta Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral faz uma primeira investigação. Constatada a multiplicidade, o mesmo eleitor cadastrando 5, 6 vezes, afastada a hipótese de erro de cadastramento da Justiça Eleitoral, a questão é submetida à Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral, que reexamina a questão e, constatando indícios de fraude, envia para a Polícia Federal para que ela proceda à devida investigação. Nós já encaminhamos um número significativo já encaminhamos à Justiça Federal um número significativo de multiplicidade de registros. No caso de duplicidade, em que a gente não constata má-fé, nós cancelamos o registro mais novo, ou seja, o cadastramento mais novo. No caso de multiplicidade, por uma questão de segurança, nós estamos cancelando todos os registros. Então, só para ficar bem claro o que o corregedor falou agora há pouco, Jaciene, quem teve mais do que 2 títulos, 2 registros, teve todos os registros cancelados e não poderá votar neste domingo. Quando o TSE encontrou apenas 2 títulos, o último foi cancelado e essa pessoa poderá votar normalmente nesse domingo. Mas o problema não foi integralmente resolvido, porque essa varredura do TSE até o momento foi só em cima de 16 milhões desses títulos com cadastramento biométrico e o total é de 24 milhões. O TSE não tem condições de concluir essa investigação, essa varredura até este domingo, ou seja, pode ser que nesse primeiro turno haja alguns eleitores votando sim, mais do que uma vez, mas segundo o corregedor, esse número é tão pequeno que não impacta no resultado das eleições. Jaciene. Obrigada, Paula, pelas informações. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil. Um único eleitor com mais de 50 títulos e milhares de documentos duplicados, o Tribunal Superior Eleitoral descobriu uma série de fraudes ao conferir o registro de mais de 64 milhões de eleitores que fizeram o cadastramento biométrico. Foi um pente fino nas informações dos eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral descobriu 25 mil títulos que tinham sido duplicados. Esses registros são segregados da base de eleitores e passam para uma lista chamada lista negativa. E passa-se para um trâmite de verificação daquela ocorrência.
Durante a varredura, os técnicos do TSE também constataram que uma única pessoa possuía 52 documentos. Possivelmente tinha 52 CPFs e assim por diante, se utilizando, digamos, desses documentos para a prática da falsidade ideológica, não só no negócio eleitoral, e sim em várias outras instâncias, como benefícios de governo. A Justiça Eleitoral espera que até 2022 todos os eleitores já estejam com a identificação biométrica cadastrada. Segundo o TSE, a identificação biométrica é necessária para garantir que o eleitor seja único no cadastro eleitoral. Até o momento, dos 146 milhões de eleitores aptos a votar, somente 44% tiveram a biometria cadastrada. O objetivo do tribunal é aumentar esse número ainda mais, chegar a 80 milhões de eleitores. O cadastro das biometrias começou em 2008, num projeto piloto que ocorreu em 3 municípios do Brasil, que juntos tinham mais de 40 mil eleitores. O calendário para o cadastro é de responsabilidade de cada Tribunal Regional Eleitoral. Justiça Eleitoral identifica mais de 15 mil fraudes em títulos de eleitor em todo o país. A Justiça Eleitoral identificou mais de 15.600 fraudes entre as eleições de 2014 e 2016 por meio de cruzamento de informações biométricas. São eleitores que foram em diferentes cartórios, se passaram por outras pessoas e conseguiram emitir mais de um título de eleitor, o que é considerado ilegal. O estado com o maior número de fraudes identificadas por meio do registro biométrico foi Alagoas, onde 2.188 títulos de eleitor foram considerados irregulares, segundo o levantamento feito pelo TSE. Em seguida, vieram São Paulo com 1.733 e Goiás com 1.503. Em Goiás, o único homem conseguiu emitir 51 títulos de eleitor, todos em diferentes cartórios. É possível, entretanto, que em várias partes do país as fraudes tenham passado despercebidas. Isso porque dos 144 milhões de eleitores brasileiros, somente 46.300.000 tinham cadastro biométrico nas eleições de 2016. O registro biométrico começou a ser implantado no Brasil em 2008. A meta do TSE é que todo o eleitorado esteja cadastrado até 2022. E para dificultar possíveis fraudes, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma identidade única que reúne em um só documento dados como CPF, RG e título de eleitor. Na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, médicos e enfermeiros usavam dedos de silicone com digitais para fraudar o registro em pontos eletrônicos. Uma médica foi presa em flagrante. Essas imagens exclusivas mostram o coordenador do SAMU, Jorge Luiz Cury, fraudando o registro de ponto de médicos e enfermeiros. Repare, com um dedo de silicone com as digitais, ele registra uma entrada, guarda o dedo no bolso direito, pega outro dedo de silicone no bolso esquerdo e mais uma vez comete a irregularidade. O coordenador é suspeito de liderar um esquema de fraude de ponto eletrônico por digitais no SAMU da cidade. A prefeitura constatou o crime gravando a ação dos funcionários. Foi assim que a médica Tauane Ferreira foi presa em flagrante quando batia o ponto com os dedos de silicone. Tauane trabalhava no SAMU há 1 ano e 6 meses. Um habeas corpus garantiu a liberdade da médica. Ela era coagida a proceder dessa forma sob a pena de ter o emprego ameaçado. Tauane bateu o ponto de 3 médicos. Esses comprovantes mostram um registro. Uma das médicas, Aline Cury, é filha do coordenador do SAMU, Jorge Cury, que aparece nas imagens. Segundo Tauane, Aline nunca apareceu no local. A médica Tauane Ferreira, o coordenador do SAMU, Jorge Luiz Cury, a filha dele e mais 2 médicos foram afastados hoje dos cargos. De acordo com a investigação da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, os médicos envolvidos na fraude repassavam todos os meses R$ 4.800 para o coordenador Jorge Cury. Em troca, eles tinham privilégios e a garantia do emprego.
Jorge Luiz Cury não foi localizado para comentar as denúncias. Em algumas cidades, a eleição foi decidida por um único voto. Qual é o valor de um voto? Meu voto é importante. De um que começa a contagem, não é? Então, o meu faz parte desse um voto. Ou se um voto faz toda a diferença. Imagina se lá em Barra do Ouro, Tocantins, a Lena tivesse deixado de dar atenção para um único eleitor durante a campanha. Ela foi eleita com 1.071 votos, só um a mais que o adversário. Só acreditei quando eu vi lá na página do TRE o nome eleito. Eu falei, não, então é eu que fui eleita por um voto, né? A diferença também foi de um voto em Pescaria Brava, Santa Catarina, em Caseiros, no Rio Grande do Sul, em Bom Sucesso do Itararé, no interior de São Paulo, e em Palestina, no sertão de Alagoas. Só há segundo turno em cidades com mais de 200 mil eleitores. No tempo da cédula de papel, era comum ter recontagem de votos sempre que a diferença era pequena demais. É porque a apuração era manual, contada ali voto a voto, e a falha humana sempre era possível. Mas hoje em dia, em tempos de eleição informatizada, a Justiça Eleitoral só cogita recontar os votos em situações muito especiais. Com a total confiança e segurança das urnas eletrônicas, eventual pedido nessa ordem de recontagem teria a ver com uma motivação muito forte e indícios ainda mais fortes de uma eventual fraude no processo, mesmo com a diferença só de um voto. Em Aral Moreira, Mato Grosso do Sul, Alexandrino Garcia também foi eleito por um voto. Ah, com certeza foi o meu. Esse voto foi o meu. Em Cariús, no Ceará, os dois candidatos mais votados empataram. Como critério de desempate no Código Eleitoral é a idade, foi eleito José Fernandes Ferreira, do PSDB, porque é 5 anos mais velho que o adversário. Você continuará a acreditar em fantasia ou em dados, evidências e provas. Preste atenção, você pode estar sendo manipulado. A morte de uma pessoa é uma tragédia. Há de milhões, uma estatística. Joseph Stalin. As eleições podem mudar o futuro e o rumo do seu país. Vote pelo direito à transparência no processo eleitoral. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.